Sabia que quando a gente tá falando de política externa, o Lula e o FHC são muito mais parecidos com os militares do que o Bolsonaro? Oi, eu sou Martina Giovanetti, eu sou estudante de Relações Internacionais. E antes de continuar esse vídeo, pra que ninguém se confunda, eu tô falando aqui de política externa. E tudo que eu vou falar no vídeo é salvo todas as outras diferenças que existem entre esses governos. Ah, então a Martina tá falando que o FHC e o Lula eram parecidos com os ditadores. Não, não tô falando isso. Eu tô dizendo que o nosso Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, seguiu diretrizes muito mais parecidas nos governos Lula, FHC, aos militares, do que o Bolsonaro. O que é engraçado porque, mais uma vez, mostra a completa ignorância da galera que apoia o Bolsonaro. E que diz que, que a ditadura era incrível, o Bolsonaro segue o que eles faziam. Então, não é bem assim. Então vamos lá para a parte de história de política externa brasileira. Vamos então uma contextualização do que estava acontecendo no mundo na época da ditadura. Se você conhece de história, você sabe que ali em 64 a 85 estava rolando a Guerra Fria, que era uma disputa pelo domínio do sistema internacional entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e comunismo, enfim. E o Brasil, onde é que ficava nessa parada? Ai, Martina, obviamente que do lado capitalista. Então, para surpresa de muita gente, o que a gente chama, de pragmatismo responsável foi a postura adotada pela política externa brasileira durante a época da ditadura. Martina, o que é pragmatismo responsável? Ser pragmático é você ser cuidadoso, ser cauteloso, estar atento. E nunca ser, despirocado e, ficar 100% de um lado ou 100% de outro. Então o Brasil começou a fazer parte de um grupo que também surgiu nessa época e era liderado por China e Índia, que é o grupo que a gente conhece como países do terceiro mundo, que eram países que não necessariamente se identificavam e se alinhavam 100%, nem com o lado capitalista, nem com o lado socialista. A preocupação era muito mais de que, independente da ideologia de um país, o que realmente divide o mundo eram países ricos e países pobres. E o Brasil, sempre como líder da América Latina, assumia esse papel de representante de um país de terceiro mundo enorme. Óbvio que tinha mais afinidade com o lado dos Estados Unidos, eu não tô dizendo que não havia. Mas não é como o Bolsonaro fazia, uma coisa de ataque a países comunistas e alinhamento automático com os Estados Unidos. O Brasil queria manter relações boas com todo mundo. Durante a ditadura, mesmo com a perseguição interna, externamente o Brasil continuava com as alianças fortíssimas e tentou ao máximo manter suas relações neutras com o máximo de países possível. Como a gente vê, por exemplo, com o FHC e Lula. E não vimos com Bolsonaro. Qual que é a grande diferença? O regime interno. Obviamente, uma democracia sempre vai ser mais popular no sistema internacional do que uma ditadura. E uma pessoa que é a favor da democracia sempre vai ser um melhor líder do que um ditador. Ou uma pessoa que apoia a volta de uma ditadura. Mas isso é mais uma prova de que a galera que apoia o Bolsonaro e pede ditadura de volta não conhece nada de política externa e nem sobre a história do Brasil. Se você gosta de conteúdo de relações internacionais, me segue aqui na Rede Visão. Um beijo.